Olá, meus amigos, um bom dia. Mais uma vez aqui para compartilhar um vídeo, trazer uma palavra e também confrontar o ensino da Igreja de Mercado. Mais uma vez aqui eu vou compartilhar um vídeo, um pedido de ajuda que eu recebi através do WhatsApp, uma pessoa que entrou em contato comigo por conta de um vídeo. Agora eu não sei qual vídeo, eu tenho acho que 2 vídeos que eu falo sobre o assunto e alguns vídeos que eu toco no assunto, sobre a questão da pornografia. E as pessoas me perguntam, como eu consegui me livrar do vício em pornografia? Como eu consegui vencer o vício em pornografia? Então esse vídeo hoje eu vou falar sobre essa questão e vou falar como não vencer o vício em pornografia. Mas eu vou te dar algumas diretrizes, alguns caminhos que você pode vencer, não só o vício em pornografia, como qualquer outro vício. Primeiro, a questão do vício em pornografia, principalmente para o homem e na sociedade no qual a gente vive, é algo que, se você, dependendo para quem você vai falar, ele vai te falar que isso é normal, é coisa do homem. Há um certo machismo nessa área. Então, muitas vezes o homem ele não pede ajuda porque no ciclo de amizades dele não tem ninguém que vai, talvez, ouvir aquilo que está sendo relatado pela pessoa e de uma forma saudável vai conseguir ajudar. Então, na maioria das vezes, até pelo nosso ciclo de amizades, a gente não consegue vencer, até porque muitas vezes a gente consome pornografia por conta de grupos de WhatsApp, por conta de amizades, por conta dos relacionamentos que a gente tem. Então, realmente fica muito difícil. E muitas vezes o homem, ele é viciado, como eu era, mas como eu falei, a gente não se abre, porque, de certa forma, existe uma vergonha em abrir publicamente que se é viciado. Então, olha, a partir do momento que você perde o controle do tempo com relação ao consumo de pornografia, você é viciado. E alguns vão dizer que vê esporadicamente, porque recebe vídeo no celular, alguma coisa nesse sentido. Mas se você faz disso um hábito diário e todos os dias, independente do tempo que você fica, você também é viciado. Mas isso, numa roda de homens, isso é normal. Mas isso causa um grande dano no relacionamento, principalmente quando o homem ele é casado. Como eu já falei, e eu tenho vídeos aqui, eu fui viciado em pornografia durante muitos anos da minha vida, desde os 13 anos até os 34 anos. Eu fui viciado em pornografia, 33 para 34. E eu consumia muita pornografia. Mas tinha um problema. Eu tinha na minha cabeça, até por conta do ensino que eu recebia na instituição universal, que o meu vício, o causador dele era o diabo. Então, de certa forma, eu lutei durante muito tempo contra o diabo do vício. Eu lutava contra o causador, vamos dizer assim, o causador do vício. E na realidade, teve um momento e teve um estalo, que eu falo estalo, mas foi a própria graça de Jesus que chegou na minha vida, e um encontro que eu tive com o Senhor Jesus, eu enxerguei que o vício em pornografia e até mesmo as minhas atitudes com relação às coisas que eu fazia, não era o diabo. Porque em todo momento, quando eu consumia pornografia ou quando eu estava traindo a minha esposa no meu primeiro casamento, eu sabia o que eu estava fazendo, eu estava consciente das coisas. Então, quando eu falo que eu tive esse estalo, foi justamente entender que não havia uma força maligna por detrás daquilo. Embora o mundo jaz no maligno, as inspirações, as coisas que estão no mundo, as que seduzem, a gente sabe que muitas vezes são inspiradas pelo próprio mal, pelo próprio diabo. Mas a minha vontade em fazer as coisas não era o diabo que me colocava.
Então, a primeira coisa que uma pessoa que é viciada em pornografia precisa entender é que ela não é influenciada por espírito, não é influenciada ou dominada pelo diabo a tomar as decisões que ela toma quando seja traindo, seja consumindo a pornografia. Pelo contrário, ela faz por conta do pecado, por conta da depravação do ser humano, do homem. Então, ela não tem o controle de vencer aquele desejo. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a questão da homossexualidade. E é mais ou menos o que vai acontecer aqui com a pornografia. Muitas vezes as pessoas acham que Deus vai tirar o desejo, que Deus vai tirar a vontade. E Deus ele não tira nem o desejo e tão pouco a vontade. Mas Deus ele dá a força para você vencer o seu desejo e as suas vontades. E aqui compete você aplicar de acordo com aquilo que as Escrituras nos mostram. Eu vou falar aqui mais especificamente para a pessoa que me pediu ajuda, e eu até falei que ia responder pelo WhatsApp. Te peço desculpa, cara, e não responder diretamente para você, não vou mencionar o seu nome, tá? Para te preservar, mas talvez o seu pedido de ajuda vai ajudar outras pessoas. Então eu espero que este vídeo tenha esse conteúdo para ajudar, para edificar as pessoas. Então ele me disse que ele é viciado em pornografia, ele tem uma namorada e ele já pediu ajuda para a namorada, ele já pediu ajuda para algumas pessoas e a única pessoa que ele não pediu ajuda não passou ainda por um psicólogo. Ele chegou num vídeo meu e me mandou mensagem pedindo ajuda, perguntando: olha, como você venceu? O que você fez para vencer? E aí cada caso é um caso, cada história é uma história. Eu tive acesso à pornografia na minha infância com 13 anos. Então a gente precisa entender cada caso. Embora o vício em pornografia seja igual, mas o início é diferente para cada um. Eu queria entender um pouco da dinâmica dele, do dia a dia dele. Falei: olha, você é casado? Me fala um pouco de você, qual que é a sua rotina, tal, para saber o que ele ocupa a mente dele, para poder falar alguma coisa e ajudar. E aí ele me falou: olha, estou pensando em fazer faculdade, eu tenho uma namorada. Aí eu descobri que ele não era casado. Poxa, eu já tentei de tudo, igreja, isso, aquilo outro. Então ele deu a versão dele. Assim como eu fazia. Eu tinha a minha versão dos fatos e do porquê eu consumia a pornografia. No meu caso, eu sempre lutava com o diabo do vício. Como eu falei, eu não trazia a responsabilidade para mim, mas eu atribuía a responsabilidade de eu ser viciado ao diabo, que é o que a gente aprende nas igrejas neopentecostais e algumas igrejas pentecostais. Tudo que é ruim é atribuído ao diabo. De certa forma, não é errado, mas quando você atribui culpa de algo que você fez ao diabo, aí existe um engano. E aí existe um engano por quê? Porque o ser humano ele não vai assumir a responsabilidade de que ele é pecador e que ele precisa confessar este pecado a Deus para que ele possa vencer a este pecado. E o Espírito Santo vai dando força para ele. Mas como a gente vai se livrar se Deus não entra? Ou melhor, como que eu vou me livrar de algo que é mais forte do que eu, que todas as vezes eu me vejo caindo naquilo, se eu não conheço aquele que vai me libertar? E aí, para minha surpresa, essa pessoa que me fez o pedido de ajuda frequenta uma igreja adventista. A igreja adventista, a gente sabe que ela preza pela palavra. Tem alguma doutrina que eu não concordo, mas ela preza pela palavra. E eu não acredito que na igreja adventista se fale que a culpa do vício seja do diabo. Não acredito. Eles vão ensinar com relação ao pecado, à depravação do homem, que o homem é pecador.
Se fosse uma outra igreja, eu até iria aqui falar. Eu não concordo com algumas doutrinas do adventismo, tá? Mas sei que é uma igreja que preza pela palavra, pelo ensino da palavra. E aí eu vou dar início aqui agora, como eu consegui vencer. Vamos lá. E para isso eu vou me utilizar da palavra de Deus. Você que chegou até aqui, fique comigo, não desista não. Jesus, na continuação do Sermão da Montanha, no capítulo 5, capítulo 5, verso 29, o próprio Jesus diz o seguinte: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e o atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Aqui Jesus estava fazendo uma exortação com relação ao adultério, mas tem muito a ver com a questão da pornografia, e eu vou te mostrar. E aí depois no capítulo 18 de Mateus, Jesus repete a mesma coisa. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos e 2 pés, serem lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos e serem lançados no fogo do inferno. Então Jesus, ele é bem radical na exortação com relação à prática do pecado. Ele é radical e fala: melhor é arrancar um olho, arrancar um braço, uma mão, do que você se perder e ser lançado no inferno. Como que eu interpreto isso? E aí eu vou fazer a aplicação do que eu fiz na minha vida. Primeiro, quando ele fala desta forma radical, arranca, ele está dizendo o seguinte: se nós não conseguimos conviver com uma ferramenta que veio para facilitar a vida, e aqui eu estou falando da internet, do celular, se são essas coisas que te levam a pecar, é melhor você não ter. Seja radical e arranque. Como arrancar? Não fique em lugares sozinho com esse tipo de coisa. A começar pelo celular. Por exemplo, não leve o celular para o banheiro. Quando for deitar, não leve o celular para o quarto. Deixa o celular longe, deixa na sala. Se vai tomar banho, não leve o celular para o banheiro. Seja radical. É isso que Jesus está falando. Ninguém vai aqui enfiar uma faca no olho e ficar cego, ou pegar uma faca e cortar o braço. Não é isso. Mas é ser radical com as coisas que te fazem cair. O que te faz cair? Aí eu vou falar para você, amigo, que me perguntou o que eu fiz. Como eu tinha o vício da pornografia e aquilo me sugava muito tempo, e a partir deste vício eu comecei a ter relacionamentos extraconjugais. Quando eu tive um encontro com Jesus, que eu enxerguei que o depravado e o errado era eu reconheci e eu confessei o meu pecado. Já disse isso em outros vídeos. Então a primeira coisa quando eu orava, eu falei: Senhor, amarra esse diabo que me faz fazer essas coisas. Senhor, tira esse espírito de vício, de pornografia que me faz... Então, essa não era mais a minha oração. A minha oração era: Senhor, eu sou isso aqui que o Senhor está vendo. Eu sou essa pessoa suja, essa pessoa que deseja esse tipo de conteúdo, que quer esse tipo de conteúdo. Me ajuda a me livrar de mim. Eu gosto desta promiscuidade, eu gosto dessa vida dupla, mas eu preciso do Senhor, porque se o Senhor não me ajudar, eu prefiro morrer. E ali eu comecei o meu processo de limpeza. Por quê? Eu tive que ser radical, eu tive que me afastar dessas coisas. Então, eu já não levava mais,
o computador para o quarto, eu já não levava mais o celular para o banheiro, por exemplo, na hora que ia tomar banho ou fazer as necessidades. Então eu fui fechando as brechas, as lacunas, as portas e outras coisas que me levavam a consumir a pornografia. Por exemplo, na época que eu vivi escravo da pornografia, tinha um programa, todo mundo conhece, o programa Pânico, passava na Rede TV na época, e era um programa que aparentemente era um programa de humor, mas para as pessoas que viam, vai se lembrar que as mulheres do programa, elas viviam seminuas no programa e havia uma exploração total sobre o corpo delas. Então a câmera passava bem próxima, dava aquele zoom na bunda, nos lugares que mexiam com a mente do homem, que agitavam ali os hormônios do homem. E sempre eu via esse programa, eu consumia esse programa. Não só esse, como outros programas, fora a pornografia em si. Mas quando eu optei por não mais consumir a pornografia, eu tive que cortar todos os gatilhos, tudo aquilo que me acendia o desejo de mergulhar na pornografia. Então, tem coisas que você vai precisar ser radical. Seja programas de televisão, seja amizade, sejam grupos de WhatsApp. Por exemplo, eu tenho um grupo de futebol que eu jogo futebol. Vez em quando, algum desavisado resolve mandar alguma coisa com conotação sexual. Eu automaticamente, como eu sou um dos responsáveis do grupo e do futebol, eu falo, olha pessoal, esse grupo aqui não é para isso. Se você quer mandar esse tipo de mensagem, cria um grupo, coloca quem quer receber e faça isso. Então eu não fico preocupado com a minha imagem de ser o santinho ou isso ou aquilo. Eu estou fechando todos os gatilhos que podem me levar para aquilo. Que podem me levar. Então, programas de televisão, filmes que apelam muito para a questão da sexualidade, para as palavras que te levam para a sexualidade, amizades, tipos de séries, tudo que é gatilho para que você vá para a pornografia. Por exemplo, o computador no seu quarto, tira do seu quarto, põe na sala. O celular, se você não consegue ter o celular no seu quarto, vendo coisas saudáveis e boas, não leve mais o celular para o quarto. E quando estiver utilizando o celular, esteja diante de pessoas. Principalmente se você estiver na sua casa, fique perto de pessoas da sua casa. Fique perto da sua esposa, se você é casado. Não consuma ou não tenha acesso ao celular sozinho, no lugar que você sabe que vai ser propício a você buscar a pornografia. E o mais importante, muito cristão hoje em dia consome pornografia. E aí as pessoas vão utilizar o discurso de já falei com Deus, já confessei a Deus o meu pecado, já fiz isso, já fiz aquilo, já falei com o pastor, já fiz campanha, já fiz isso, já fiz aquilo outro. Só que, lembrando, mais uma vez, quando você tira algo que você é escravo, você precisa colocar algo mais forte. O que é esse algo mais forte? Se alimentar disso aqui. E em se alimentar disso daqui, vai te levar a um outro passo. A oração. Oração. Você lê e você agradece a Deus. Ou seja, você precisa ter tempo com Deus em oração. Muitas vezes, nós só oramos depois que caímos. Não espere cair para orar. Tenha a oração como algo primordial para o início do seu dia. É como tomar água, é como tomar um cafezinho. Você não toma café todos os dias? Há um ou outro que não gosta de café, mas você toma o seu café da manhã, seja com suco, seja com... não sei, você toma o seu café da manhã. A oração deve fazer parte do seu café da manhã. Então você, quando vai conversar com Deus sobre aquilo que você é escravo, que te escraviza,
você deve confessar: Deus, eu gosto disto aqui, eu tenho prazer nesta sujeira. E aqui, mais precisamente, quando eu falo Deus, é Senhor Jesus. O Senhor morreu naquela cruz por todos os nossos pecados. Eu sou um miserável pecador, depravado, que gosta da promiscuidade, que gosta dessas coisas, dessa sujeira, desse prazer que o mundo oferece. Eu gosto disso, mas eu preciso que o Senhor me livre de mim. Eu preciso da tua ajuda, preciso do teu Espírito. Só que essa força só vai vir mediante a palavra, a exposição da palavra. Se você vai a uma igreja, ouvir a palavra de Deus e colocar em prática aquilo que você ouviu. Quando vier o desejo, quando vier a vontade, lembra da oração? A primeira coisa que você vai fazer não é pegar o celular e dar vazão ao pensamento do desejo que vem. Mas pega o celular, deixa longe de você, vai lá no banheiro, vai no seu quarto, dobra o joelho no chão e fala: Senhor, nesse momento eu estou com vontade de ver pornografia, estou com vontade de ver aqueles vídeos que o Senhor sabe que eu vejo. Mas eu quero entregar essa vontade, esse desejo nas tuas mãos. Me dá força para resistir a essa tentação, para resistir a esse desejo. E aí você vai encontrar. Claro, você começou a fechar as portas, fechou os gatilhos, tudo aquilo que te levava para a promiscuidade. No caso aqui, meu amigo, no caso seu, não sei qual é o tipo de relacionamento que você tem com a sua namorada, mas se você deu início à vida sexual, se você tem uma vida sexual ativa, já aí você não vai conseguir vencer a pornografia mesmo. Se você não tem sexo com ela, toma cuidado com os abraços que você dá. Porque a intimidade, ela é uma via de mão única. De mão dupla. Ela vai e volta. A intimidade é uma via de mão dupla. Quanto mais você dá, ela vai te retornar, ela vai querer voltar. Então procure evitar lugares ou momentos a sós, só você e ela, para que você possa vencer isso. Tem um pastor que fala sobre essa questão da sexualidade, que ele fala que todo jovem tem um David Brenner doido para se transformar, para virar o incrível Hulk. Para você que é novo e não sabe, o David Brenner é o Hulk. Então, todo jovem, né, na flor da idade ali, tem um Hulk dentro da cueca querendo se transformar. Então, você precisa fechar esses gatilhos. Então, tanto para quem tem uma idade mais avançada, quanto para quem é jovem, claro, quem é jovem tem muito mais distrações neste mundo, não só para o jovem, mas também para a pessoa de idade. Mas o jovem, no ciclo de amizades, na escola, no curso que ele faz, o ambiente que o jovem frequenta, ele tem muito mais esses atrativos. E principalmente, quando você se posiciona dizendo que você não quer aquele tipo de coisa, você meio que é ridicularizado. Mas você lembra, Jesus falou, se o teu olho, se a tua mão te faz pecar, arranca. Tem horas que você vai ter que ser radical. Tem momentos que você vai ter que ser radical. Que você vai ter que passar por essa ridicularização porque você fez uma escolha de seguir a Cristo, de seguir a Jesus. Lembra do que Jesus fala? Tome a sua cruz e me segue. Você vai ter que padecer por isso. Jovem, maduro, idoso, se você fez a escolha por Jesus, você agora vai ter que gemer. E a questão do vício, ela está muito ligada naquilo que a gente alimenta. Como eu falei, não tem como ser viciado se você não alimenta alguma coisa. Então, dependendo do tipo de programação que você alimenta, de conteúdo que você alimenta, por exemplo, redes sociais. Redes sociais é algo que tem um lado bom, mas ao mesmo tempo ele fomenta a sexualidade. Porque, veja, naquele feed de notícias, onde ali na barra de rolagem, dos amigos, dos amigos, que vai aparecendo para você muitas vezes comentário de alguém. Eu sigo muita página de, principalmente jornais, e às vezes na página do jornal vem lá a fanqueira seminua na capa do jornal, que quando você bate o olho naquilo, ali você já está alimentando, já está fomentando a sexualidade. Então,
esses gatilhos que você precisa fechar, principalmente se hoje você não tem o controle e o domínio sobre ele. O fato de hoje eu ter o controle e o domínio não quer dizer que eu não tenha o desejo. E uma coisa aqui que eu falei no vídeo sobre a questão da homossexualidade, por isso falei que é muito parecido, que quando você for pedir a Deus para te livrar, ou melhor, quando você for confessar o seu pecado a Jesus, você não vai deixar de gostar de mulher, então não adianta pedir para diminuir, que não vai. E se você pedir para diminuir, vai aumentar. Só peça força para você conseguir vencer os seus desejos. Lembre-se, o seu pior inimigo é você mesmo, não é o diabo. O diabo, ele vem com as distrações, mas ele não toma a sua mente para que você pratique o ato. Então, quando você for confessar este pecado, seja específico. Confesse que você é um depravado, que você deseja esse tipo de material e conteúdo, que você tem prazer nisso. Confesse. Não jogue a culpa ou atribua a culpa disso ao diabo. Seja honesto com você mesmo. Por quê? Porque Deus conhece, sonda e esquadrinha sua mente e coração. Então você precisa ser sincero, fechar os gatilhos. E quando você confessar, não pense que o pensamento e o desejo não vai vir na sua cabeça. Lembre-se, você vai fechar todas as portas, você vai fechar todos os gatilhos, tudo aquilo que te ativa a prática do pecado. Ou seja, tudo aquilo que te ativa para consumir a pornografia. Então, como eu falei, rede social, você pode excluir os grupos que você recebe conteúdo pornográfico ou o grupo que isso acontece. Você pode deixar de ver os filmes, você pode deixar de ver as séries, você pode até mesmo melhorar o seu relacionamento com a sua namorada. Mas, muitas vezes, nas redes sociais, naqueles feeds, na barra de rolagem, você vai vendo mulheres seminuas. Elas aparecem, elas pipocam. Você vai entrar num site para ver uma notícia, tem aquelas janelinhas. A mente do ser humano, agora não é só do homem, ela é totalmente pervertida. Se a gente ficar, pessoal, uma semana sem orar, uma semana sem ter contato com a palavra de Deus, o Satanás, que é você, vai pular para fora. Você vai desejar todas as coisas deste mundo. Pessoal, orando, lendo a Bíblia, às vezes a minha mente me leva para onde eu não quero estar, ou melhor, me leva para onde eu quero estar, mas aí eu falo, opa, eu preciso ter domínio sobre isso. Então, seja radical e corte tudo que te leva. Hoje, celular, computador, até canais de televisão. Então começa a cortar. Pelo menos enquanto você não tem o domínio sobre isso. Caí no mesmo pecado de novo, como ele mencionou. Eu sempre caio, fico um tempo, tal. Mas por quê? Porque você ainda, além de não fechar os gatilhos, você não se alimenta como deveria, tanto da palavra quanto do relacionamento em oração com Deus. Quando vier um desejo, ore a Deus. Ore. Não precisa ser uma oração de 10 minutos, não é isso. Mas 30 segundos, 1 minuto. Fala, Senhor, eu estou com vontade. Eu quero consumir. Eu quero fazer aquilo que me dá prazer. De ver os vídeos, de ver as imagens, de ver as fotos. Senhor, eu sinto desejo disso. Livra-me de mim, me ajuda. Claro que você vai fazer essa oração e eu estou acreditando que você tem comunhão com Deus na sua palavra e em oração. Porque se você só deixa para orar na hora que vem a tentação, se você não ouve a palavra de Deus, se você não tem uma vida devocional, um tempo com a palavra, se você não ouve pregação de ninguém, se você não está inserido numa igreja, num corpo, se você quer vencer por si só, achando que você vai conseguir porque você está orando em nome de Jesus, não vai conseguir. O vício
Ele é algo que traz prazer, que ele libera o prazer. Ele libera uma sensação que logo após o término dessa sensação vem aquele amargo, vem aquele vazio, porque você sabe que não é saudável e principalmente porque você quer agradar a Deus. Então, feche os gatilhos, feche todos os gatilhos, tudo que te leva. Eu parei de assistir programas por um momento, eu não ligava mais o computador a determinada hora da noite. Tome cuidado, você tem 22 anos, procure ocupar sua mente com coisas saudáveis, esporte. Se você não pratica esporte, comece. Se você não gosta de nada com relação a não gosto de futebol, não gosto de vôlei, basquete, faz caminhada, vai fazer corrida. Ocupe a sua mente. Ocupe sua mente com louvores saudáveis, cristocêntricos, que apontam para a grandeza de Deus, para a glória de Deus, para o caráter de Deus. Não esses louvores que existem aí, que é modinha. Não, mas procure ocupar sua mente com as coisas do alto. Você não precisa virar nenhum fanático. Você não tem que ficar ouvindo o louvor e mostrar para as pessoas que você está ouvindo o louvor. Não. Seja reservado naquilo que você vai fazer, na sua oração, ninguém precisa ver. E confesse. Confesse a Deus este pecado. Mas não confesse este pecado como se você não gostasse dele, mas como algo que te dá prazer, algo que você gosta, mas que você sabe que é errado e que entristece o Espírito Santo, que entristece o Senhor Jesus. Então, fechar os gatilhos, ter uma vida devocional, orar. E como eu falei, não são orações longas, mas são orações sinceras, que apontam para o desejo do teu coração. Quando vier o pensamento, não pense que não vai vir mais pensamentos. Gente, para você, graças a Deus, já vão fazer aí 6 anos que eu estou livre deste vício. Não pense você que eu não tenho desejos. Não pense, como eu falei, nos meus amigos, as pessoas fazem postagens. Hoje as pessoas exploram demais essa questão do corpo, da sensualidade. Às vezes o amigo, nem que ele está postando foto dele sem roupa, mas ele curte uma publicação de algum artista que está semi-nu, que está com lingerie, com calcinha, que é mais um fiozinho do que propriamente algo que cubra o corpo da mulher. Ou aqui a mulher que está vendo, que aparece, né, homens saradões, fortes, né, com a calça quase abaixada. Então, você tem que fechar tudo que te leva a ascender a sexualidade. Ter comunhão com Deus é primordial. Porque aqui Jesus está sendo radical. Se te faz pecar, arranca, ou seja, tira, corte amizades que te levam para isso. Se você no momento não consegue ser amigo dessa pessoa que te leva para o pecado, se afaste dela por um momento. Por um momento. Não mate ela, não exclua ela da sua vida, porque a hora que você estiver livre disso, você tem que ser um instrumento de Deus para resgatar essa pessoa também. E se ela não quiser, você fez a sua parte. Quem tinha que morrer pelo mundo, e quem quem tinha que morrer pelo mundo já morreu. Você não vai morrer por ninguém. Você pode orar pela pessoa. Você, por um momento, você vai falar. Se a pessoa não quiser, você lava as suas mãos e fala: Senhor, eu fiz a minha parte. E pode ter certeza que a semente vai ficar plantada. Nenhuma palavra é jogada ao vento. Se aquela pessoa, se Deus tiver um propósito para a vida dela, para a vida daquela pessoa, da vida daquela pessoa, mais cedo ou mais tarde, aquela pessoa vai se voltar para Deus. Então, seja o vício da pornografia, seja a questão da homossexualidade, Deus não vai tirar o desejo, Deus não vai tirar a vontade, mas Ele vai te dar força para você conseguir vencer. Como eu falei, aquele que pede a Deus força para ser livre da prática da homossexualidade, talvez ele não precise necessariamente já arrumar uma mulher para mostrar nada para ninguém.
Talvez ele nem se relacione com uma mulher, mas ele vai se privar do relacionamento homossexual. Ele não vai querer mais se relacionar com outro homem ou a mulher se relacionar com outra mulher, e ela vai passar, ela vai conviver, porque ela viveu muito tempo nessa vida, na prática, que ela não se sente confortável em ter um relacionamento com mulher. Vai viver a sua vida, e entregue os seus desejos a Deus. Ele vai te dar a força para você vencer. Sempre peça a Deus para te livrar de você mesmo, das suas vontades. É isso que nos faz cair, nós mesmos. Nós, quando nós queremos alimentar os nossos desejos, quando nós queremos satisfazer a nossa carne, então aí a gente vai cair. A questão da pornografia é a mesma coisa. Então, já tentei de tudo? Não tentou. Seja sincero, sincero. Você não tentou de tudo. Você já teve um momento com a palavra todos os dias, que seja 5, 10 minutinhos? Você já orou todos os dias, que seja 1 minuto por dia, com relação a essa área da sua vida? Não a oração de falar, Deus, me leve em paz e em segurança, e livra-me do mal. Não, Senhor, eu tenho um problema com essa área aqui, com a pornografia. Eu quero que o Senhor me livre do desejo, da vontade. Eu quero que o Senhor me dê força para vencer. Quando vier a vontade, eu tenha força para orar, para falar contigo, para te pedir ajuda. E ainda assim, se você cair, não desista. Continue. Levanta, como diria a música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque a graça e a misericórdia de Deus se renovam todos os dias. Todos os dias nós temos a oportunidade de recomeçar. Então, não deixe que a culpa sabote o desejo que você tem de mudar. Não deixe que a culpa sabote você, mas confesse o seu pecado, confesse o que você gosta e deixa que o Espírito Santo faça a obra de transformação na sua vida. Você vai precisar ser radical. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, Pedro diz o seguinte: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, ele não tem esse poder de te fazer pecar, mas ele pode sugerir coisas para você pecar. Então você pode ouvir tanto a voz de Deus quanto a voz do diabo, mas não atribua a culpa do que você fez de errado ao diabo, mas assuma a responsabilidade de saber que você é sim pecador, de que você está sujeito a isso, e confesse o pecado, e zere a sua conta e mostre, diabo, eu confessei o meu pecado para o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele vai me dar força para vencer. Vai chegar uma hora que você fala que caía mensalmente ou a cada 2 semanas, vai chegar uma hora que você não vai cair mais com 1 semana, 1 mês, 3 meses, 1 ano. Pode ser daqui 1 ano você caia. Levanta e recomeça. Recomece. Vai chegar uma hora que você não caiu em 2, 3 anos, mas feche todas as brechas, tudo que é gatilho para que você vá para o pecado, você vai fechar para que Deus habite, para que o Espírito Santo te dê força, a força necessária para você vencer a si mesmo, vencer o mundo, vencer o pecado. É difícil, muito difícil, mas não é impossível. Ele mesmo fala, sem mim nada podeis fazer. Então, tudo que é vício, você deve contar com o Senhor Jesus. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Seria muito fácil, né? Dá uma olhada. Isso aqui é uma cartela da Universal da cura dos vícios. Alguém me entregou isso aqui para me fazer um vídeo sobre. Aí aqui está falando assim, novena da justiça no tratamento para a cura dos vícios.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aí aqui tem alguns dias, se eu não me engano, vamos lá, 1, domingo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 domingos da justiça, da novena aqui da... Então a pessoa vai aqui, vai colocar o nome dela e vai falar assim, ó, eu, Leandro, quero justiça. Que justiça que eu quero se eu sou um pecador? Quando eu coloco isso daqui e vou nessa famigerada cura dos vícios aqui, a primeira coisa que eles fazem é levar a pessoa que tem o problema do vício lá em cima do altar de pedra da instituição e faz manifestar um espírito, uma entidade, o diabo. E aí ele fala, tá vendo? Tá aqui o responsável pelo vício. Aí manda embora, fala assim, a partir de hoje você é livre. Não é livre não. Não é livre não, porque o causador não é o diabo. O diabo ele sugere, mas o ser humano que toma as decisões. É o ser humano que faz as suas escolhas. Alguém falou para mim o seguinte, uma pessoa que sempre comenta aqui nos meus vídeos, que ele mencionou uma menina adivinha, que está lá na passagem de Atos, que era uma menina que era adivinha, que dava grandes lucros para os seus donos. E aí o apóstolo Paulo e Paulo, não sei se era Pedro e Paulo, que sempre passava, e ela falou, ali já vai homem de Deus e tal. E ela fez isso por alguns dias, até um momento que Paulo repreendeu e falou, mesmo o diabo estando falando a verdade, que eram homens de Deus, Pedro mandou embora. Então, ele falou assim, não, mas tá vendo? Existe sim, o diabo pode fazer. Eu acredito que aquela menina tinha influência do diabo, que ela era adivinha, por influência do diabo, mas algum benefício ela tinha dessa exploração, digamos assim. Ela colhia algum benefício. Então para ela era cômodo viver aquela situação. O diabo, ele não toma 100% da mente do ser humano. Ele pode tomar parcialmente, mas o ser humano está ali. E a decisão final vai ser sempre do ser humano. Jesus foi vendido por Judas pelas moedas de prata e Judas fez consciente, para que se cumprisse as escrituras. Judas em nenhum momento espumou ou manifestou com o diabo. Pedro, quando tenta desencorajar Jesus, quando Jesus falou que ele ia ter que passar por tudo que ele ia, falou, Senhor, não, o Senhor não vai passar por isso não. Jesus falou assim, ó, seja repreendido o diabo ou Satanás. Então, Pedro, ele teve uma vozinha e ele foi tentar ser espiritual logo com Jesus. Jesus falou, Pedro, isso não é seu, isso não é preocupação sua, isso aqui não provém de você. Então Jesus foi lá e repreendeu. Então sempre, para se vencer um vício, você tem o poder de decisão, seja para o bem, seja para o mal, seja para parar de usar drogas, não é fácil, dependência química é um problema, precisa procurar ajuda médica também, se precisar tomar remédio, tome, mas não venha com esse conto do vigário achando que fazer nove domingos que a pessoa vai estar curada, não. Primeiro que o que eles dão lá nesse lugar é lixo, isso aqui é legalismo purinho. Eu fiz um vídeo recente sobre legalismo. Isso aqui é puro legalismo, porque atribui à pessoa a resolução do problema dela, que ela vai conseguir resolver o problema dela. Não. Primeiro, Jesus morreu por todos os pecados, todos. Inclusive, se você se vê culpado usando droga, Jesus morreu também por isso. Inclusive, pelo vício de pornografia, Jesus morreu também por isso. Para você que é mentiroso, para você que é ladrão, para você que é assassino, para você que é estuprador, para você que é pedófilo, Jesus morreu por você. Essas vontades, elas estão aí. Você pode dar vida a elas ou você pode matar antes delas nascerem. Como isso? Praticando a palavra de Deus, ouvindo, tendo momentos, tendo comunhão com a palavra, tendo o seu momento devocional, orando. E aqui não precisar orar de madrugada, nem no monte, nem na montanha, mas orando
na hora que você for tomar o seu banho, a hora que você estiver no banheiro fazendo as suas necessidades, a hora que você vai deitar. Você tem momentos. Mantenha a sua mente linkada com as coisas do alto. Não é ser fanático, não é sair gritando para todo mundo ver e tampouco carregar a Bíblia debaixo do braço agora, mas é carregar a Bíblia aqui, na mente. Quando vier o pensamento do vício, o desejo pela promiscuidade, pelo erro, você lembrar, falou, não posso fazer isso com meu Deus. O Senhor Jesus morreu por mim. Eu era um depravado, eu era pecador, mas Ele deu a vida dele por mim. Então, porque eu reconheço que Ele é o meu Senhor e tenho gratidão pelo que Ele fez por mim, eu escolho não pecar. Não seremos perfeitos, mas precisamos buscar o aperfeiçoamento diário, contínuo. Nós precisamos buscar. Então, pessoal, se você chegou até aqui, que você possa fazer uma reflexão sobre a forma que você tem confessado aquilo que você é escravo. Tome cuidado. Não atribua culpa a ninguém e tampouco ao diabo. Mas saiba que o diabo ele anda ao nosso derredor, esperando o momento de tragar, de nos jogar na lona, no chão, de acabar com a nossa vida. O diabo, mais do que te levar para um vício, ele quer que você morra sem você ter a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele sabe que o tempo dele é curto. É como se nós estivéssemos vivendo uma partida de futebol e nós estamos aos 40 minutos do segundo tempo, sem prorrogação. 45 do segundo tempo. O que você vai fazer daqui para frente? O que você vai decidir? O que você vai escolher? Você tem o direito de escolher a sua vida promíscua, a sua vida errada. Você tem o direito, você pode. Mas saiba que vai ter uma consequência. E vai ser a separação eterna do nosso Deus Criador, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele te dá a oportunidade de salvação quando você confessa os seus pecados, quando você assume de fato e de verdade o que você é, o que você tem que abrir mão, Ele vai te mostrar. E não tem a ver com sacrifício, tem a ver, sim, com confessar os seus pecados e buscar uma vida de santidade, buscar uma vida de retidão, buscar viver da forma que Ele nos fez, livres, inclusive livres do pecado. Não mais escravos do pecado, a partir do momento que nós confessamos que somos dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu amigo, é isso. Eu espero que esse vídeo possa ser bênção na sua vida e que outras pessoas que talvez estejam vivendo reféns disso possam ser livres também. Tá bom? Deus abençoe e até uma próxima.